Oiê, meu nome é Mariane e hoje faz 10 dias que eu fiz a cirurgia bariátrica e eu quis vir compartilhar aqui um pouco de como eu tomei essa decisão, do porquê disso e a Serena quis aparecer. Bom, decidir que eu precisava fazer a bariátrica foi um processo, porque a minha mãe fez essa cirurgia e na época eu tinha uns 15 anos. Eu ajudei muito ela no pós-operatório e tudo, e eu acho que isso deixou um pouco de trauma em mim, porque fiquei muito impressionada com tudo aquilo, né? Nunca tinha é, conhecido ninguém que próximo que tivesse feito, nem nada. E as coisas evoluíram muito, as coisas mudaram muito com o passar do tempo, né? Hoje a cirurgia por vídeo já facilita muito o processo da recuperação e tal. Então eu sempre pensava assim, eu fazer bariátrica? Nunca vou fazer bariátrica. Eu até anotei alguns pontos aqui para não esquecer. Até os meus 18, 20 anos eu sempre fui magra. Eu pesava 60 e poucos quilos. E eu nunca tive um relacionamento muito saudável com a comida. Porque desde adolescente eu era viciada em Coca-Cola. Quando eu tava chateada eu tomava uma Coca, quando eu tava feliz eu tomava uma Coca. E isso já não era essa parte emocional estar ligada com a comida, eu acho que não é legal, né? A comida tá aí para nos nutrir, lógico que ela também tem esse apoio emocional, mas ela não pode ser onde a gente desconta as nossas frustrações, né? E então eu comecei a tomar também anticoncepcional muito nova, porque sentia muita cólica e tudo isso. E aí, dos 18 até os 20, eu engordei 10 quilos. E eu acredito que a parte hormonal teve alguma culpa nisso, apesar de alguns ginecologistas dizerem que não. Mas eu fui sentir mesmo esse ganho de peso depois que eu me casei. Porque aí eu fiquei tomando injeção, aquela de 3 em 3 meses. Na própria bula dela fala que você ganha peso. E eu perdi minha avó, aconteceram muitas coisas. Então, dos meus 20 até os meus 22, eu engordei mais uns 20 quilos. Então, foi um ganho de peso muito considerável. E eu acredito que a minha gordura seja mais distribuída, então não aparecia que eu tinha todo esse peso, né? Quando eu me casei, eu pesava 83, há 10 anos atrás. E no decorrer desses 10 anos, eu tive, né, muitas mudanças de anticoncepcional e tudo. Sempre que tinha uma mudança, eu sentia ali um ganho de peso e tal. E quando eu morava com a minha mãe, a minha alimentação acabava sendo mais fácil, porque sempre tinha legumes, os que eu não gosto eu acabo comendo por obrigação, então nunca foi uma questão. Mas depois de casar, que a responsabilidade da alimentação era minha, a gente desandou. A gente vivia de hambúrguer, de fast food. Então, assim, eu não posso tirar minha parcela de culpa da obesidade, né? Porque é o que você come. Então, eu nunca tive um relacionamento muito positivo com atividade física. Mas, assim, durante esses 10 anos eu tentei perder peso por muitas vezes. Fiz dieta, fiz acompanhamento com nutrólogo, com nutricionista, endocrinologista. Ano passado tomei medicamento, não surgiu efeito nenhum. E quando eu perdia peso, eu perdia 5, 6 quilos. Só que nisso eu já estava na casa do 90. Então 5, 6 quilos não resolvia meu problema. E a questão da autoestima, eu nunca tive problema com o peso. Pra mim estava tudo bem estar acima do peso. Eu vejo que muitas pessoas reclamam de roupa, não conseguem encontrar roupa. Eu acho que eu tive uma situação de ir no shopping e não consegui encontrar uma roupa que caísse legal em mim. Que foi a vez assim que eu fiquei mais tempo sem comprar tipo calça jeans. Então quando eu fui, eu usava, sei lá, 44 e aí eu saí de lá com 48 e aí eu me neguei a comprar. Falei, não vou comprar uma calça 48. E por fim eu cheguei a usar 50. E acho que teve alguns momentos assim de frustração, tipo assim, sutiã. A maioria das lojas vende até o 48, eu uso 50. Então, mas assim, nada que me incomodasse. Eu acho que eu fui me acomodando. Eu encontrava o lugar que vendia o meu tamanho e pra mim tava tudo bem. Eu acho que se fosse por questão de estética, eu jamais teria feito essa cirurgia. Porque eu me sentia bem do jeito que eu tava, do jeito que eu tô. Hoje eu tô com 100 quilos. E nunca foi uma questão o peso pra mim. Então, eu acho que quando a pessoa tem um problema com a autoestima por conta do peso, acaba sendo uma motivação ali pra ela correr atrás, pra ela, não sei, de repente se preocupar mais.
E eu acho que as coisas romantizam a obesidade, né? Porque hoje em dia toda loja de departamento que você entra vai ter uma parte destinada ao plus size. Eu não estou dizendo que não deva ter, tem que ter. Porque quantas pessoas obesas não existem, né? Mas a gente não pode se acomodar e dizer assim, ah, não, tá tudo bem, ser obeso é legal. Não, não é legal, a obesidade é uma doença. E é sério, né? Muito sério. E no decorrer desses 10 anos, eu passei por 4 perdas, eu perdi 4 bebês. Ainda no começo da gestação, eu tenho alguma trombofilia que eu não foi identificada. E cada vez que eu perdi um bebê, eu chegava no fundo do poço de novo e descontava na comida de novo e ganhava o peso. Porque assim, eu ia engravidar, aí eu emagrecia 5, 6 quilos, as minhas taxas de exame sempre foram ok, nunca tive nada exorbitante, assim, recentemente apareceu lá um colesterol, mas era uma alteração muito pequena. Então, nada que me fizesse me preocupar. E aí, cada perca de um bebê era isso, de recuperar o peso que eu perdi, ganhar mais um pouco. E onde eu cheguei, assim, no meu máximo foi 106 quilos. E eu tava com um problema de bruxismo. Passando no osteopata, eu descobri o quanto o meu fígado estava inflamado. E eu já sabia que eu tinha estateose, já tinha aparecido em ultrassom e tudo mais. Só que nada que me preocupou. Só que aí eu descobri que é só de apertar onde o meu fígado fica, eu sentia dor. E o fígado é um órgão vital, né? Tipo, ele faz muitas funções, tem a ver com sono. Então, muita coisa do que eu sentia, que eu achava que era preguiça, que eu achava que era canseira, era o fígado que estava lá gritando, me avisando: filha, tem uma coisa errada, corre atrás disso. E a minha mãe também, a motivação dela para passar por essa cirurgia foi drástica, foi porque ela também estava com problema no fígado. Então eu já tinha isso presente em mim, que o fígado precisava estar bem. Então foi assim um momento que eu tomei a decisão. Era a gota que faltava no meu balde. Tipo assim, não, eu preciso correr atrás disso. E o mais interessante é que 2 anos atrás uma amiga tinha passado pela bariátrica. E quando ela operou, eu pensei, isso não é pra mim. Eu fazer bariátrica? Não, isso não é pra mim. Eu acho que eu não me dava conta do tamanho que eu tava ou de que tinha alguma coisa errada comigo. Pra mim tava tudo bem do jeito que tava. E eu segui descontando na comida, comendo chocolate diariamente, fast food de sexta a domingo, não tinha horário para refeição. Amo pão, inclusive tô morrendo de saudade de um pãozinho. Porque esses 10 dias depois da cirurgia foram à base do líquido, né? Eu fiz uma dieta pastosa uma semana antes da cirurgia, então tá sendo bem complicado o processo, bem delicado. Mexe muito com o emocional, porque a comida estava diretamente ligada com o meu emocional. Quando eu estava feliz eu comia, e quando eu estava triste eu comia. Que nem ontem eu estava num dia mais difícil, assim, meio bad, e não tenho mais a comida para descontar. E aí você vai tendo que se redescobrir. E é necessário isso. Se você quer ter saúde, você precisa se cuidar, né? Então eu tô nesse momento de me cuidar, de me priorizar. E deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. 90% da minha motivação de ter feito essa cirurgia, então, foi pensando na minha saúde. Porque se fosse pensando na autoestima, provavelmente eu não faria. E outra coisa que também acho que me fez pensar, em julho eu tive a oportunidade de realizar um sonho, que eu fui conhecer os Lençóis Maranhenses. Aquilo é um pedacinho do paraíso. E me ver no lugar que eu sempre sonhei em conhecer e me sentir limitada. Eu não conseguia subir as dunas com facilidade, eu tinha dificuldade. Então tinha alguns lugares que as pessoas descia rolando, descia correndo, caía na lagoa, coisa que se eu conseguisse eu teria feito. Então eu fiquei me perguntando muito, tipo assim, meu Deus, como que eu deixei chegar a esse ponto, né? Tipo, de andar numa esquina na outra eu fico ofegante, 3, 4 degraus é suficiente para eu ficar ofegante. Então, não é uma vida ok, não é legal ser obeso. Você tem limitações. Eu tenho 31 anos, eu não preciso ter essas limitações agora, né? Então, isso também foi um gatilho ali para eu aceitar que eu precisava mesmo fazer bariátrica. E depois da cirurgia, eu já me perguntei várias vezes, será que eu tomei a decisão certa? Será que eu precisava mesmo ter feito isso? E, claro, eu precisava. Eu tentei todas as minhas outras alternativas antes disso, mas foi a melhor decisão.
Eu nunca conversei com alguém que me dissesse assim, eu fiz bariátrica e me arrependi. Eu sei que existem casos. Inclusive, se você for um desse caso, não precisa me deixar um comentário. Pelo menos nesse momento eu não tô precisando saber disso. Mas eu quis compartilhar o meu relato, porque pode ser que de alguma forma ajude alguém a tomar essa decisão, não da bariátrica necessariamente, mas de perder peso, de correr atrás, de fazer algo para você cuidar de você, se sentir melhor. E um bom relacionamento com a alimentação e atividade física é o básico. É o básico para a gente poder ter saúde. É isso. Eu vou voltando, compartilhando com vocês como está sendo o meu processo.